Seja muito bem-vindo à Devocional e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a vida de Débora. Esse nome me encanta, né? Nossa única filha se chama Débora, trabalhamos mais de 30 anos com abelhas africanizadas e o nome de Débora significa abelha. E a história de Débora na Bíblia é maravilhosa, fala muito ao nosso coração. Essa história conta a história de uma mulher que foi profetisa e foi juíza, numa época muito complicada, na época dos juízes. Essa época era uma época de muitos altos e baixos do povo de Israel. Havia um ciclo que toda hora estava se cumprindo. O povo de Israel se afastava de Deus, ia atrás de outros deuses, e Deus então os entregava nas mãos de inimigos. E eles então passavam a ser escravos, a sofrer, daí eles acordavam, caía a ficha, eles se voltavam para Deus, daí havia paz, porque Deus levantava um juiz que guiava esse povo, que tinha vitória, mas daí eles ficavam um período de paz, mas novamente caíam na idolatria, que Deus não se agradava, e o ciclo voltava a se repetir. Nesse momento que se passa a história de Débora, lá em Juízes capítulo 4, 5, eles eram prisioneiros do rei Jabim. O rei Jabim era o rei de Canaã. E era um rei muito forte do ponto de vista de exército, né? E eles tinham 900 carros de ferro. E o comandante do exército se chamava Cícera. E o povo fazia mais de 20 anos que estava sofrendo muito. E Deus, então, levanta Débora. Quem era Débora? Débora era uma profetisa. E naquela época a mulher não aprendia a lei, mas Débora era muito arrojada, levantada por Deus para assim profetizar, para orientar o povo de Israel. E ela tinha um escritório num lugar muito interessante, debaixo de uma palmeira. Naquela época, os juízes eles se reuniam na porta da cidade. Mas Débora não. Ela ficava entre duas cidades, as cidades de Ramá e Betel, que ficavam 9 e 16 quilômetros ao norte de Jerusalém. E ela ficava numa palmeira entre essas duas cidades. E ali ela orientava o povo, as pessoas que procuravam. E Débora tinha uma intimidade muito grande com Deus. Era sensível à voz de Deus. Quando a gente busca Deus, Deus vai falando, Deus vai ministrando, Deus vai revelando, né? Ele diz que ele conta segredos para quem o busca. E ela então foi chamada por Deus para libertar o povo. Olha, não importa a nossa condição física, as circunstâncias, né? Era uma época que só os homens comandavam. E Débora, então, ela, numa cultura assim, ela, chamada por Deus, conhecendo a sua limitação, ela busca aliados. Ela chama Baraque e fala: Baraque, Deus mandou que reuníssemos 10.000 homens da tribo de Naftali e também de Zebulon, para nós lutarmos contra Canaã e nós seremos vencedores. Então ela procura Baraque e ela diz assim: Deus falou que vai nos dar nas nossas mãos. Baraque recua e ele fala assim, apesar de Débora falar: olha, vitória está garantida, ele diz ali em Juízes 4, versículo 8, se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo, não irei. Então Débora responde: certamente irei contigo, porém não será a tua honra de estar investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entrega a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E ali eles recrutam 10.000 homens para lutarem contra Canaã. Deus já tinha definido que a vitória era deles. É muito bonito o texto que quando Cícera, o comandante do exército de Canaã, fica sabendo que eles estão indo guerrear, ele então convoca todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo, e vai. Só que Débora diz a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos.
Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Eu acho esse texto fantástico. Meus amados, tem outros textos, assim, textos parecidos na Bíblia. Eu fico maravilhada, porque é um Deus que vai adiante de nós. Eu não sei o desafio que você está enfrentando. Às vezes é um concurso, às vezes é uma conversa, é resolver relacionamentos. Conversa com Deus. Você entregar nas mãos dele, Deus vai adiante, Deus vai preparando corações, vai preparando o caminho e coisas extraordinárias podem acontecer. E foi o que aconteceu. Aqui conta que todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Está no capítulo 4 de Juízes, versículo 16. Porém, Cícera, conta a palavra, a continuidade, ele foge a pé. Ele foge a pé e ele vai para a tenda de Jael. Jael é uma mulher de Éber. E ele pede socorro para Jael, pede água para ela. E ela, ao invés de dar água, dá leite. E ele então entra na tenda, e ele deita e ela cobre Cícera. E quando Cícera dorme, conta a Bíblia que Jael, ela pega uma estaca da tenda, e pega um martelo, e ela crava a estaca na fronte, né? Na testa do comandante Cícera. Então nós temos aqui um episódio em que 2 mulheres, né, liberta Israel. Débora, que vai com Baraque, mas ela vai orientando, e Baraque diz que só vai se ela for, e também aqui Jael. Mulheres que não se acomodaram, que se dispuseram, mulheres que fizeram diferenças. Eu não sei se você sente medo, a circunstância está difícil, alguém está dominando, paralisando você ou alguma situação. Peça a Deus visão, ousadia, força, coragem para enfrentar os desafios. E vai com Deus. E Deus vai orientando, Ele vai chegar antes e as coisas vão se resolver. Acredite, Deus está conosco, nós não precisamos ter medo. Eu vi uma música traduzida para o português, feita por Joel Casey, Brian Johnson, americanos, que eu achei linda e eu queria deixar para o seu coração, que diz assim: eu nasci de novo em tua família, meu Deus. Teu sangue flui em minhas veias. Eu já não sou escravo do medo, eu sou um filho de Deus e eu estou rodeado pelos braços do Pai. Pensa nessa música. Eu nasci de novo, eu estou na vida, eu estou o sangue de Jesus flui nas minhas veias. Eu sou da família de Deus, eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de um Deus que me rodeia com seus braços, eu não preciso ter medo, eu posso enfrentar um concurso, eu posso enfrentar o vestibular, eu posso enfrentar situações difíceis, lutas, porque eu não estou sozinha. Pensa nisso. E que Deus te fortaleça e te dê coragem para enfrentar os desafios que Ele colocar na tua frente, com a certeza de que Ele não te deixa só, Ele vai à frente de você. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.